Boa tarde a todos. Hoje nós damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais chamado Passeios pelo Maravilhoso, Literaturas e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas, Míticas ou Populares, da oralidade à literatura. Este sétimo encontro contará com a presença da professora doutora Patrícia Helena Mazzucchi Sais. A professora Patrícia possui licenciatura, mestrado e doutorado em letras pela Unesp. Atualmente é professora em diversos cursos da Unip. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa e teoria literária, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, interpretação textual, redação, literatura brasileira, publicidade, cinema, semiótica, propaganda, comunicação, mitos e arquétipos. E também com a presença da professora doutora Adriana Lins Precioso. A professora Adriana é doutora, pós-doutora em literatura e práticas sociais pela Universidade de Brasília e possui doutorado e mestrado pela Unesp de São José do Rio Preto. Ela tem experiência no campo de letras, desenvolvendo pesquisas principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira, literatura italiana, literatura comparada, mitologia, tradição, reinvenção, pós-modernismo e análise semiótica. A professora Adriana é professora e vice-coordenadora do mestrado profissional em letras e do mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em letras da Unemate, do campus de Sinop. Passo agora a palavra às professoras Patrícia e Adriana, cuja apresentação recebeu o seguinte título: Olhares sobre o Maravilhoso em Guimarães Rosa. Muito obrigado por fazerem parte do nosso sétimo encontro, professoras. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Professora Patrícia, então eu passo a palavra a você neste momento. Muito obrigada. Eu vou compartilhar a tela. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos pelo convite, né? Muito importante, muito prazeroso a discussão a respeito do maravilhoso, do fantástico, né? E ainda mais falando do nosso trabalho a respeito de Guimarães Rosa. Obrigada também à professora Celeste pela oportunidade e a todos os colegas do grupo de pesquisa. Vou compartilhar a tela agora com vocês para a gente começar a nossa discussão. Vocês estão enxergando ou não? Ainda não, professora. Ainda não, eu vou colocar aqui novamente. Ele não entrou novamente. Perdão. Agora é possível, Guilherme? Aqui ainda não. Não, para mim também não. Ai, gente, me desculpe. Agora ele vai, agora eu encontrei. Pronto? Eu acho que agora ele aparece. Agora apareceu, perfeito. Agora apareceu, Agora me desculpem pela falha aqui. Imagina. Bom, então vamos iniciar, né, essa apresentação. Passeios pelo Maravilhoso, Olhares sobre o Maravilhoso em Guimarães Rosa. Eu vou falar um pouco a respeito do trabalho que foi feito no curso de doutorado. Bom, para iniciarmos nossas reflexões, vamos lembrar as palavras de Antônio Cândido em O Homem dos Avessos, que diz que a compreensão do universo de Guimarães Rosa é possível quando escapamos da realidade. Na literatura, a fantasia nos devolve sempre enriquecidos à realidade do cotidiano, onde se tecem os fios da nossa treva e da nossa luz, no destino que nos cabe. Então, eu gosto muito dessa fala, né, de Antônio Cândido, porque ela vem, né, representar o que nós estamos conversando aqui.
Assim, a obra de Guimarães Rosa utiliza o artifício da fantasia para tentar explicar a realidade. Ainda segundo Antônio Cândido, e nós podemos ver que o real é inatingível sem o fantástico, e ao mesmo tempo, este é o caminho para o real. Apoiados por essas considerações, seguimos neste trabalho o caminho de uma leitura sobre o maravilhoso e o mítico na obra Outras Histórias, em especial no conto Nada e a Nossa Condição. Então, especificamente falando agora sobre o conto, ele trata da história do fazendeiro Tilman Antônio, que se sente solitário com a morte da esposa. Após o casamento das filhas, ele decide distribuir seus bens entre elas e os empregados. Quando morre, é cremado. Então, rapidamente, né, essa é a história do conto. A começarmos, né, a pensar sobre o título, né, Nada é a Nossa Condição, já denuncia, pelo pronome indefinido nada, a precariedade do ser humano. Como proposta para solucionar ou abrandar tal condição, introduz explicitamente a fantasia, com a verbalização do era uma vez, feita por Tilman Antônio. Então, nada é a nossa condição, já tem muito a nos dizer, né, a partir do título. Nós vamos fazer uma breve análise do percurso gerativo do sentido, que eu utilizei, né, essa linha de semiótica greimaziana no doutorado, e vou apresentar rapidamente aqui. No nível fundamental, as oposições semânticas, vida e morte, liberdade e prisão, terra e céu, poder e dominação, eterno e transitório. No final do conto, afirmam-se as categorias positivas como vida, liberdade, céu, eterno e poder. No nível narrativo, nós temos o sujeito, né, que seria o Tilman Antônio, que é manipulado pela morte da esposa, e ele tem como objeto valor, a partir de então, a morte, o céu. Dotado de competência, porque nós vamos ver que ele, né, representa ali a figura arquetípica do guerreiro, do grande pai, ele tem competência, né, ele adquire, que é a riqueza dele, ele realiza a performance de doação dos bens, né, e recebe sanção positiva da morte, cremação, purificação. No nível discursivo, o personagem Tilman Antônio é descrito como bom e generoso. Retomei uma parte aqui do conto. Na minha família, em minha terra, ninguém conheceu uma vez um homem de mais excelência que presença, que podia ter sido o velho rei ou um príncipe mais moço. A gente vai percebendo que essas figuras, né, do conto maravilhoso já estão inseridas aí nessa narrativa, né? O rei, o príncipe, nas futuras histórias de fadas. Era fazendeiro e chamava-se Tilman Antônio. Mas também revela-se um personagem misterioso. Vivia feito tensão. Assim, a respeito dele, muita real coisa ninguém sabia. Esse traço é reforçado pelo seu aspecto reflexivo. De si para si, quem sabe, só que o inútil, novo e necessário segredasse. Ele consigo mesmo muito se calava. Enfim, o personagem é construído como alguém especial, diferente dos outros habitantes da fazenda. Alguém que se relaciona de modo particular com a natureza e com o espaço em que vive. E, acima de tudo, parece desejar transpor as barreiras terrenas e alcançar um plano sobrenatural, assemelhando-se ao personagem do pai em A Terceira Margem do Rio. Eu fiz esse link, né, porque é bem o que acontece também na Terceira Margem do Rio, o afastamento. A mulher de Tilman Antônio, tia Liduína, era uma personagem centrada, passiva, resignada, pronta para a morte. Tia Liduína, de árdua e imemorial cordura, certa para o nunca e sempre. Esses traços abstratos, a personagem se aproxima do arquétipo da grande mãe, aquela mulher sábia, né, idealizada para atender a família, centrada, resignada. Bom, então, partindo, né, dessa breve trajetória aí do percurso gerativo do sentido, ainda vamos falar um pouquinho do espaço, né, que a configuração espacial é muito importante também nesse conto. A configuração do espaço mostra-se como extensão da personalidade de Tilman Antônio, estabelecendo oposições entre alto e baixo, terra e céu, profano e sagrado, ressaltando a superioridade do herói.
Eu falo herói porque, né, conduz essa narrativa, mas também penso nele em todo momento como grande pai. Nesse sentido, retomamos Antônio Cândido, quando diz que o meio físico serve de suporte ao mundo inventado. Ou seja, o espaço, no caso o sertão, é também personagem nos contos. Nesse espaço coexistem o real e irreal. O personagem Tilmano Antônio vive no alto, onde não há preocupação temporal e sua fazenda não tem nome. Cito mais uma vez, né, um trecho do conto. Sua fazenda, cuja sede distava de qualquer outra, talvez mesmo 10 léguas, dobrava-se na montanha, em muito erguido ponto de onde o ar, no máximo raio, se afinava translúcido. Ali as manhãs dando de plano, e de tarde, os tintos roxo e rosa no poente, não dizendo de bom nem de mau tempo. Essa fazenda, Tilmano Antônio tivera menos por herança que por compra. E tão apartado em si se conduzia ele, indivíduo e esquivo na conversa, que jamais quase a referisse pelo nome, mas raro e apenas sobremaneira. Lá em casa, vou para casa. O espaço da fazenda é o reino do personagem, que ganha uma atmosfera de contos de fadas. Apesar de grande e imponente, a casa está sempre vazia, o que retrata também um pouco do estado de espírito dele, né, principalmente após a morte da esposa. Aliado ao espaço, a configuração temporal, de um modo geral, revela-se como o tempo da espera pela morte, o tempo da reflexão, da divagação. Atento a miúde, distinguir-se-iam mesmo os seus omissos gestos principais, o de vez em vez, fazer que afastava, devagar de si, quaisquer coisas, o de alisar com os dedos a testa enquanto pensava o que não pensava, propenso a tudo, afetando um cochilo, nem olhasse mais a paisagem. Então, essa questão temporal é intrínseca, né, também ao comportamento do personagem. No velório, né, da esposa, uma das filhas diz: pai, a vida é feita só de traiçoeiros altos e baixos? Não haverá para a gente algum tipo de felicidade? E o pai responde: faz de conta, minha filha, faz de conta. Entende-se que com a morte da mulher, a família tem no faz de conta uma fuga da realidade em que vive, para que assim sonhe com tempos melhores. Como eu disse para vocês, eu fiz, né, um estudo dessa obra no cinema, e isso vai ser muito legal, né, essa retomada, né, feita pelo Pedro Bial, foi bem bacana. Com a morte da esposa, o personagem e as suas filhas, que podem representar o arquétipo da donzela, né, aquelas que devem ser protegidas, têm acesso à liberdade, à esperança de uma nova vida, um novo tempo. Então, as filhas e eles choraram, mas com poder de uma liberdade, que fosse qual mais forte e destemida esperança. A partir daí, a vida de todos muda. O personagem resolve reformar o espaço da fazenda, começando por desfazer o jardim predileto, né, da esposa, como se estivesse tentando se esquecer das lembranças dela. No aniversário de 1 ano da morte da esposa, dá uma festa e que consegue fazer com que as 3 filhas conheçam seus noivos. Casadas, partem, aquela história, foram felizes para sempre, né? Elas conhecem os príncipes. O personagem inicia sua performance de libertação material, doando bens às filhas e aos empregados. E, na verdade, os empregados, né, que o respeitavam anteriormente, agora, dotados desses bens materiais, com os quais eles nem sabem lidar, o Tilmano Antônio, que tem, né, que cuidar ainda desses bens para eles, acabam, né, começando por desprezar, né, o patrão. Então, além disso, ele toma conta dos bens para os empregados que não sabem como cuidar dessa herança. Tilmano Antônio tem uma configuração do personagem lendário, que lembra um rei, um sábio e, arquetipicamente, o grande pai. Assim, desapegado dos bens materiais, seu espírito está pronto para esperar pela morte. Quando esta chega, conforme seu pedido, sua casa é incendiada, com ele dentro. Representa-se uma cremação. As cinzas parecem subir como se buscassem o céu. A figura do fogo parece representar a purificação do personagem. Então, a cremação, nessa figura do fogo, pode representar, na nossa leitura, a libertação, a purificação do personagem.
Então, lembrando um pouco, né, dos estudos de Frey, o princípio do retorno está presente nas artes e caracteriza-se na narrativa pelo desejo de busca de um sonho. Assim, o presente conto pode revelar a trajetória de um herói que, dotado de competência, realiza uma trajetória que vai do inverno, tragédia, para a primavera, que é alegria, paz, quando atinge a transcendência e a libertação, alcançando a paz. Consequentemente, beneficia toda a sociedade que também vive ao seu redor, né, uma vez que ele favorece as filhas e os empregados, como ocorre no Conto Maravilhoso, onde o bem deve vencer o mal. Retomamos também Bose, para dizer que é por meio do inesperado, do de repente, que os personagens chegam à libertação. Em Nada e a Nossa Condição, a mudança inesperada ocorre a partir da morte da esposa, da divisão das terras. Então, de repente, houve uma morte que acaba gerando toda essa estrutura aí, né, essa narrativa, essa transformação. O de repente, expressão verbal, é uma forma de tradução para a cultura popular e oral em que se situam os sertanejos de Guimarães Rosa e equivale ao maravilhoso das histórias romanescas. A expressão tem essa potencialidade mágica de surpreender. O personagem morre e atinge a transcendência. Frey diz que o herói romanesco enfrenta o Leviatã, que seria o monstro da morte, e ao enfrentar tal monstro, está pronto para o renascimento. Percebemos que a trajetória de Timão Antônio é árdua, enfrenta monstros metafóricos, figurativizados pela perda da esposa, pelo afastamento das filhas, pelo desprezo dos empregados e pela destruição do seu reino. Após enfrentar esses conflitos, consegue atingir a transcendência e a libertação. Alguns contos, como Sequência, Terceira Margem do Rio, A Menina de Lá, né, e Nada em A Nossa Condição, que nós estamos tratando agora, podem revelar-se como metalinguagens da criação artística, pois realizam metaforicamente um movimento de busca da origem narrativa. Nessa viagem, o leitor é conduzido pela narrativa ao mundo maravilhoso da história romanesca, e por meio do movimento do retorno, concretiza o que Frey, né, denomina de mito, ou seja, a junção entre mitos e dianoia, né, que nasce o mito como uma forma de comunicação que é resultante dessa união entre o ritual e o sonho. Bom, basicamente era isso, né, por conta até do nosso tempo. Eu deixo aqui a referência do meu trabalho de doutorado, né, para quem desejar consultar. Espero ter acrescentado, né, algo aos estudos a respeito do maravilhoso e do fantástico, e desde já agradeço muito essa oportunidade de participar desses debates. Professora Patrícia, muito obrigado pela sua apresentação. Enquanto você foi apresentando aqui, eu já anotei algumas coisinhas para a gente conversar logo após a apresentação da professora Adriana. Para quem eu passo a palavra agora, professora Adriana? Olá, pessoal. Boa tarde a todos, então. É uma tarde muito alegre para mim estar aqui com o Guilherme, com a Patrícia. Gostaria de agradecer ao convite do grupo de pesquisa, em nome da professora Celeste, uma parceira de trabalho de tantos anos. Então, é com muita alegria que eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês de um recorte do meu trabalho de doutorado. Então, eu vou compartilhar, então, não sei se a Patrícia tem que tirar o dela, Guilherme. Sim, ela tirou agora. Agora eu venho, vamos ver se eu vou, já é uma janela, vamos lá. Foi? Está começando a compartilhar, professora. Ok. Para mim, ainda não... está mostrando, a tela está mostrando que você vai começar a apresentar, mas ainda não começou. Tá, já foi para mim, já está aberto. Para mim aparece também. Para você também, Patrícia? Também aparece. Eu só fico com receio de
Como não está aparecendo para mim, eu fico com receio de não aparecer na De não gravação. aparecer na gravação, né? O que que você me sugere? Eu tiro e faço de novo? Se você puder fazer isso, por gentileza. Tá, então vou parar a compartilhamento. Parei. Agora eu venho aqui. Parou, né? Então eu vou de novo, tá Isso. bom? Perfeito. Peraí, apresentar agora. Foi. Agora foi para mim. Agora foi. Abriu Perfeito. tudo? Perfeito. Tá certo? Posso começar então? Sim, pode sim. Então, olha só, pessoal, eu fiz um recorte da minha tese de doutorado e para pensar um pouquinho sobre essa questão, né, do título, né, Olhares sobre o Maravilhoso em Guimarães Rosa. Então, aqui, o Maravilhoso em Contos de Guimarães Rosa. Olha só, pessoal, esse jovem senhor simpático é o João Guimarães Rosa, né? Ele nasceu, eu me sinto privilegiada porque ele nasceu no dia do meu aniversário, 27 de junho de 1908. E ele faleceu dia 19 de novembro de 1967. A obra que a gente escolheu para falar um pouquinho é essa que está aqui do ladinho dele, que chama Primeiras Histórias. Ela foi escrita mais ou menos no final dos anos 50 e foi publicada em 1962. Eu vou falar um pouquinho da estrutura dessa obra e vou me fixar em um conto, tá bom? Então, olha lá. Então, Primeiras Histórias, de 1962, de João Guimarães Rosa. A crítica começou a chamar essa história, essa narrativa, essa obra, de ciclo de histórias rosianas. Por quê? Porque é um ciclo, porque junto com ela, e depois de Primeiras Histórias, o João Guimarães Rosa publicou mais duas narrativas, né? Tutameia, Terceiras Histórias, estas histórias em 67 e em 69. Então, assim, são narrativas cheias de marcações, das quais a gente vai ver um pouquinho. Então, primeira pergunta, por que histórias? Né? Então, a gente tem aí essas histórias, primeiras histórias, essas histórias, por que histórias? Né? Então, tem uma fala dele que diz assim, ó, a história não quer ser história. A história, a rigor, deve ser contra a história. A história, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota. Bom, há um tempo atrás, pessoal, a gente escrevia história, né, com E, quando se tratava de histórias maravilhosas, narrativas cuja ficção ou mágico ou maravilhoso se colocava. E a gente usava o H, né, história, para a história oficial, né? Tanto que vocês podem perceber que nessa citação, primeiro ele fala assim, não quer ser história com um Hzinho minúsculo, e depois ele coloca um história com H maiúsculo, não deve ser contra a história, quer dizer, contra aquilo que é o registro oficial dos fatos que acontecem no mundo, que é a história oficial, né? Então, a história, ela vai ser uma mescla entre essa história oficial, mas carregada desse maravilhoso, desse mundo mágico e fantástico. Bom, o que acontece principalmente nessa obra? A estrutura da obra, ela entrelaça a fábula, o mito e a história, além das questões do maravilhoso que a gente já vai ver. Então, olha só, o processo de reinvenção e inovação da literatura em rosa ancora-se na retomada arquetípica das histórias romanescas na forma dos contos maravilhosos,
Então, o que acontece? O Guimarães Rosa, ele faz um retorno, ele volta para aquelas narrativas que a gente já conhece, que são consagradas pela tradição. Ele visita essas histórias romanescas, esses contos maravilhosos, e volta com eles, a gente pode dizer, repaginados. E aí a gente vai entender um pouquinho como se dá essa repaginação, tá bom? Bom, o que a gente tem também em primeiras histórias é uma estrutura no qual o eixo sintagmático, ou seja, o eixo de organização, apresenta linhas iniciadoras, com as primeiras temáticas, vamos dizer assim, um pouquinho, entre aspas, mais leves. A gente vai ter a questão da ingenuidade, da comoção, da metalinguagem, tal como a Patrícia já falou, né? Ela citou Nada é a Nossa Condição, A Menina de Lá, A Terceira Margem do Rio, Sequência. Todas essas narrativas, elas vão ter esse eixo de organização que vão acrescentar essas temáticas: ingenuidade, comoção e metalinguagem. E para finalizar, a gente vai ter morte e desatino. Bom, a estrutura da obra, ela também tem uma magiquinha. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro conto se chama As Margens da Alegria. E o último conto, Os Cismos. Eles formam uma espécie de moldura narrativa, né? São uma espécie, esses dois contos são uma espécie de continuidade, que um abre a obra e o outro fecha. A gente tem a mesmo personagem e coisas que vão acontecendo muito parecidas, e depois elas vão se encaixar no final do conto, Os Cismos. Então, olha só. A obra, ela possui 21 contos, tá? E a gente pode dizer que existe aqui uma possível intertextualidade, né, com os contos já de obras consagradas, por exemplo, como Decameron, né, do Giovanni Boccaccio. Então, só para a gente lembrar um pouquinho como que é essa questão do Boccaccio, né? O Decameron, Deca, é 10. Emeron, dias ou jornadas, né? Então, do grego. Decameron, 10 dias, 10 jornadas, né? E o que essa obra traz? Bom, a obra possui, então, 100 contos narrados por 3 homens e 7 mulheres no decorrer de 10 dias. Vocês estão percebendo algum jogo matemático aí? 7 mais 3 dá 10, mais 10 dias, né? Vai ter mais. Bom, o que acontece? São jovens que fugiram de Firenze por conta da peste negra, encontraram um castelo e para passar o tempo eles vão contando narrativas. Mas essas narrativas sempre terão uma temática inicial, né? Então a gente vai ter sempre uma história, por exemplo, com um final feliz, com um final triste, enfim. Bom, mas o que isso daí, tudo que eu estou falando para vocês do Boccaccio, tem a ver com primeiras histórias do Guimarães Rosa? Então vamos lá. Deem uma olhada aí nos slides. A gente tem o primeiro conto, 1, e o conto 21, As Margens do Rio e Os Cimos. Aí, bem no meiozinho, a gente vai ter o conto número 11, que chama O Espelho. E aí, a obra fica dividida em 2 blocos de 9 contos. Então, você tem o menino se olhando para o espelho, e nesse espelho ele já é adulto. Então, vejam só, né? Meio louco, meio matemático, meio mágico, enfim, essa estrutura da obra. Bom, e agora para falar de forma mais específica em relação a essa revisitação do conto maravilhoso, eu escolhi para falar sobre o conto chamado Substância. Bom, o que acontece com Substância, então? Né? O conto, ele revisita o conto maravilhoso, já conhecido por nós, que se chama Gata Borralheira.
todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar na gata borralheira. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se apropriar daquelas invariantes contidas nessa estrutura e vai atualizar para esse sertão mineiro. Uma coisa que é importante a gente falar, pessoal, e que às vezes a gente esquece, quando a gente fala de sertão mineiro, não é o mesmo sertão, por exemplo, nordestino. O sertão mineiro é cheio de rios, de vales, montanhas, não é aquela secura que a gente vê no Nordeste. Então, tem outra configuração, tá? Então, olha só. Então, assim, além do processo de revisitação, né, cujas funções, as personagens e seus traços sêmicos são conservados, a gente vai ter, então, como eu estava falando, a atualização da configuração do espaço. A Patrícia falou um pouquinho, né, dessa questão do espaço, da fazenda, né, e isso vai se configurar em toda a obra, tá bom, pessoal? Então, o que a gente tem também, né? Uma atualização do tempo, dos personagens, e tudo isso vai ser configurado no chão do interior do Mato Grosso. No chão do interior do Brasil, né? No sertão mineiro, tá bom? Bom, como então a gente pode relacionar a substância e a gata borralheira? Vamos começar pelos personagens. O personagem principal da narrativa Substância se chama Cionésio. Cionésio vai fazer a configuração do príncipe encantado do sertão. Vocês vão ver por quê. Mariesita tem a configuração da gata borralheira. E Nhatiaga, a velha, ela vai ser a nossa fada madrinha. Então, vamos ver um pouquinho de como no conto se faz a apresentação do Cionésio. Então, diz assim, ó. Cionésio, de tarde, de volta, cavalgava através das plantações. Se a meio galope, se a passo, mas sôfrego descabido, olhando quase todos os lados. Ainda num domingo não parava, pois, apenas por prazo, em certas casas, onde lhe dessem ao corpo consolo. Atendimento de repouso. Lá mesmo, por último, demoravam menos. Prazer era ver, aberto, sob o fim do sol, o mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu, o que seus fortes olhos aprisionavam. Agora, porém, uma fadiga, o em si mesmo. Sua cela se coçava de uso, aqui a borraina aparecendo, tantas coisas a renovar, e ele sem sequer o tempo. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui? Eu fiz uns grifos, né? Ele cavalgava através das plantações. Então, ele era um fazendeiro, né? Ele tinha as coisas, ele olhava, né? O olhar dele se perdia diante daquilo que ele possuía, fruto do trabalho e tal, né? Mas mesmo possuindo tudo isso, já uma posição uma posição elevada, sendo dono do seu espaço, ele sentiu uma fadiga, um em si mesmo, né? Uma falta. Bom, nesse processo de falta, o que temos? Um encontro, né? Vamos ver a apresentação da Mariesita. Então, chega Mariesita. Deram-lhe, porém, ingrato serviço. De todos, o pior. O de quebrar a mão, o polvilho nas lajes. Mariesita trouxeram-na. Por piedade, pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a assentassem. A velha Nhatiaga peneireira. Então, quem traz a Mariesita para a fazenda é a velha Nhatiaga. E por que eles ficam receosos? Porque a história de Mariesita é uma história muito triste. O pai morreu, a mãe ficou doida, os irmãos eram violentos, assassinos, então sobrou a menina. E o que iam fazer com essa menina? Nhatiaga traz Mariesita para trabalhar na fazenda. Bom,
que deram para ela? O pior serviço de todos. Estão lembrando de uma historinha de gata borralheira, que também perde o pai, perde a mãe, fica na mão de gente ruim, né, das irmãs, enfim, vamos fazendo esses links, tá? Então, um dia, né, vejam só, Sionésio encontra Maria em um domingo, no Sumbará, e pergunta a Nhatiaga pela moça. E depois fica pensando, não lembrava a menina, feiozinha, magra, historiada de desgraças, trazida, havia muito para servir na fazenda. Então, ele lembrou, né? E ficou com aquilo na cabeça, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? E se ela for cheia dessas doenças, né? Porque dizem que no conto diz que o pai dela tinha morrido de lepra, aí a mãe era doida, meu Deus, se ela for doida, se ela tiver, sabe assim, a cabeça dele ao longo do conto vai todo o tempo, a gente vai acompanhando essa angústia do Sionésio, porque afinal de contas ele também é o príncipezinho ali do sertão, né? E ele fica numa angústia tão grande, mas fica lembrando da menina dançando. Eu lembro um pouquinho do que a Patrícia falou, né, do filme do Pedro Bial, também são cenas muito bonitas, né? E aí o Sionésio não se aguenta e faz a proposta, né? Que definirá o seu destino e que fecha o ciclo ideal que remonta, né, à máxima dos contos de fadas, mas com um jeito bem mineiro. Olhem só como ele faz a proposta para Mariesita. Você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você comigo, vem e vai? Disse e viu. O polvilho, coisa sem fim. Ela tinha respondido, vou demais. E aí, a gente tem o final do conto, a celebração desse encontro, e bem no último parágrafo diz assim, Sionésio e Mariesita, a meios olhos, perante o refulgir, o todo branco. Acontecia o não fato, o não tempo. Silêncio em sua imaginação. Só um e outra. Um em si, juntos. O viver em ponto sem parar. Coração-mente. Pensamento, pensa-amor. Alvor. Avançavam parados dentro da luz, como se fosse no dia de todos os pássaros. Bom, com isso fecha o conto, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente pode fazer a representação dessa falta e dessa completude pelos processos pelos quais Sionésio passa, saindo da vacuidade, que é virtualizante, então assim, lembra aquela fadiga que a gente viu no começo? Aquele em si mesmo? Mas se ele tinha tudo, bom, algo lhe faltava. Quando a gente desce aqui, por exemplo, aqui nesse slide, a gente vai para a falta. Então ele fala assim, não, preciso de alguém, preciso de um amor, preciso, né? A falta se configura, ela é atualizada nesse sentimento. E depois, com a setinha subindo, depois que ele encontra a Mariesita, por ela se apaixona, e ela diz, com você vou demais, né? A gente então tem a plenitude realizante e o tradicional felizes para sempre. Então, aqui, né, eu já li para vocês o desfecho, né, então, Sionésio e Mariesita, meios olhos, vejam a junção das palavras, né, um e outra, em si, juntos, coração, mente, escrito tudo junto, pensamento e pensamor. Ele trabalha muito poeticamente com essas palavras. O não tempo, o não fato, é o maravilhoso se configurando aqui. Bom, sendo assim,
Rosa atualiza os contos de fada, arquitetando por meio das categorias fundamentais que estruturam esses textos, pincelando as cores do sertão e de sua gente. O escritor mineiro regionaliza os aspectos mais profundos dessas categorias conflitivas de busca e encontro, configuradas nesse elemento mágico chamado amor. Bom, pessoal, por hoje é isso. Aqui fica a bibliografia, a minha tese de doutorado. O recorte desse conto eu apresentei num evento do grupo Vertentes do Fantástico na Literatura. Então, eu deixei o link aqui. E é isso. Muito obrigado, professora Adriana. Bom, enquanto... Claro. Deixa eu desligar lá, né, Guilherme, só um pouquinho aqui, parar o compartilhamento. Perfeito. Certo. Enquanto vocês falavam, eu não pude deixar de pensar várias coisas a respeito do maravilhoso, né? Por exemplo, no caso da apresentação da professora Patrícia, e me corrijam se eu estiver extrapolando demais aqui, né? A professora Patrícia disse que o personagem tio Mano Antônio, né, ele vive no alto, onde não há preocupação temporal, e sua fazenda não tem nome. E nos contos maravilhosos a gente encontra essa indeterminação temporal e espacial, né? Ele fala ali do tempo e a gente não sabe quando se passou, e também fala que a fazenda não tinha nome, então eu penso nessa indeterminação aí espacial. A professora Patrícia disse também a respeito de 3 filhas que conheceram seus noivos, então o número 3, ele é muito expressivo ali nos contos de fadas, os números 3, 7, 12, né? E um último elemento que eu anotei aqui a respeito, e eu até fiz uma comparação aqui em relação ao conto Substância, é que no caso do conto que a professora Patrícia apresentou, a professora Patrícia pode me corrigir, claro, eu vejo a morte da esposa como um dano nos termos propianos, né? Aconteceu um dano ali na vida daquele personagem. Já no conto que a professora Adriana apresentou, o personagem masculino ali, ele sentiu uma carência nos termos de próprio. E ele supre essa carência ao final. Então, eu percebi que, então, a gente tem um dano e no outro nós temos uma carência. E, assim como no conto da Gata Borralheira ou a Cinderela, né, nós temos a ascensão da Maria, né, uma ascensão ali social, né, que é muito comum nos contos de forma geral. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a comentar a esse respeito. Vamos começar pela professora Patrícia. Professora Patrícia, o seu microfone... Eu percebi, desculpa. Então, eu agradeço suas considerações, né? Eu acho que são pertinentes, e essa questão do não ter um nome, né? Porque que lugar é esse? Ele está à procura, né? Então, e a partir desse dano da perda da esposa, mas é um dano necessário, ele precisa, o herói, passar por isso para chegar, né, novamente, ou retornar, ou ir em direção a esse lugar que lhe é, né, assim, necessário também. Então, essas são as minhas considerações, e fiquei pensando também, né, a respeito da fala da professora Adriana, que o conto Substância, no filme do Pedro Bial, ele vem logo após o incêndio, né, dessa fazenda, e aí se junta o fogo com o branco do polvilho, representando, né, nessa leitura metafórica, aí realmente a ascensão. Professora Adriana? Então, Guilherme, esses termos, eles são
bastante pertinentes, né? Então aquilo que a Patrícia falou, né? Você tem um dano, o dano e depois a perda, né? A carência, tal como nos contos de fadas acontecem também, né? Você tem essa estrutura. A gente pode pensar em outras narrativas que elas também falam disso, né? E ali fica muito parecidinho, assim, e tudo é muito atualizado. A Patrícia ainda colocou a questão da sequência do filme, mas a sequência da obra também tem, né? A sequência da obra a gente tem, então, Substância vai ser um dos últimos contos, né? Que vai dar esse branco do polvilho, né? Quem não sabe, eu não sei se todo mundo... A gente, às vezes, precisa de umas experiências sensoriais, né? Então, assim, para quem não sabe o que é polvilho, vai lá na prateleira do supermercado e olha, polvilho, aquele negocinho que a gente faz para fazer a tapioca, né? Mas, assim, quando ele chega para a gente, ele já vem naquele branquinho, mas ele vem já industrializado. Agora, você imagina aquilo na sua essência bruta, aí a gente tem um pouquinho de como seria esse polvilho lá batendo, né, na laje. Então, e é isso mesmo, Guilherme. E o próprio, né, processo do polvilho para chegar até onde a gente compra no mercado é um processo árduo, né, de purificação, não sei se seria essa palavra, sim, né? Sim, aham. É muito curioso como a Gata Borralheira e a Mariesita trabalham com uma substância que é parecida muito com um pó, né? A Gata Borralheira fica ali perto do borralho, só que ele é mais escuro, já a Mariesita com uma substância que é mais clara, então é muito legal contrapor esses dois elementos, o escuro e o claro aí também, né, nessa comparação. Professora Patrícia, eu tenho mais uma pergunta para você. Como esse conto que você analisou, ele é abordado no filme Outras Histórias de Pedro Bial? Olha, eu ouvi uma entrevista do Bial uma vez e ele diz assim, né, que ele não adaptou Guimarães Rosa ao cinema, mas ele adaptou o cinema Guimarães Rosa. E ele fez isso de uma maneira maravilhosa, no meu ponto de vista, né? No meu tese de doutorado, eu analiso 2 filmes, A Terceira Margem do Rio, de Nelson Pereira dos Santos, e Outras Histórias do Bial. Então, ele, no nosso olhar, ele segue toda essa poética da obra de Guimarães Rosa de uma maneira mais fiel. Ele inicia o filme com o nada e a nossa condição, já remetendo o nada à condição humana, né? E também com o personagem abrindo a janela de sua casa, já após a morte da esposa, e aí entra a luz. A gente linka com a metáfora do cinema, que é a janela aberta, né? E imediatamente a filha faz a pergunta, né? O que será, né? Não haverá para a gente altos e baixos, né? E ele já diz, né? Era uma vez, e a partir daí tudo acontece. Então, esse Era uma vez do filme também, eu acho que revela uma certa autonomia do cinema em relação à obra original. Né? Que é um olhar, né? É uma outra história também. Além disso, existem questões interessantíssimas que o Bial ele insere ao longo do filme, por imagens computadorizadas, ele faz uma experiência com a linguagem. Então, ele coloca imagens computadorizadas do castelo, de noivas, da coroa do rei, né, da fazenda. Então, é uma brincadeira, uma experimentação com a linguagem. E, a partir daí, a gente reforça a questão do conto de fada. Bial faz isso também. Outra coisa que é muito interessante, né? A fuga da realidade, né? Que essa metáfora do abrir janelas, então sai do escuro e vai para o claro também, né? Ele trabalha, explora de uma maneira muito interessante no cinema. Outra questão também, a divisão das terras que ele faz com os empregados, né? Ela é antecipada pela imagem do rei na areia, e ela vai se dissolvendo, né? Ela vai sumindo, porque esse rei já não tem mais importância para os servos. Ele já não tem mais, o dinheiro já agora está com eles, então ele perde o seu valor, né?
E também o que eu acabei de dizer, que eu acho que é o ponto, assim, crucial, né, desse filme, desse conto no filme, é a intersecção. Existe essa questão da prolepse narrativa. Então, para reforçar essa questão da libertação que o Frei fala tanto, né, e que Guimarães a gente pode ver, e garantir a unidade do filme, a montagem, né, da questão do fogo, do incêndio, da cremação, do incêndio da fazenda, já antecipa o conto substância. Esse fogo vai perdendo a cor e se transforma em branco. Na verdade, o branco é a junção de todas as cores, né? E aí entra o conto substância. Então, essa costura que o Pedro Bial faz com os contos do filme, né, tendo esse conto como fio condutor, é muito interessante. Eu achei, assim, que, né, ele conseguiu fazer o movimento ali da volta, né, de uma maneira bem poética. Professora Adriana, gostaria de acrescentar algo? Eu também assisti o filme, mas faz um tempo, né, Patrícia? A gente não acaba não assistindo tanto assim, né? E dá até vontade de assistir de novo. Mas eu lembro bem desse conto no filme, né? E é muito poético mesmo, né? O Pedro Bial conseguiu tirar do livro e construir poeticamente dentro do cinema. Então, só para reforçar que vale a pena. Professora Adriana, então eu tenho uma pergunta para você. Essa retomada dos contos maravilhosos em primeiras histórias aconteceria apenas no conto Substância ou você vê essa retomada em outros contos também? Olha só, Guilherme, nessa estrutura que a gente tem, assim, bem, vamos dizer assim, bem relacionado ali, de forma bem literal, a gente tem primeiro no Substância. Mas se a gente pensar, por exemplo, a gente pode pensar em sequência, a gente pode pensar até em Nada e a Nossa Condição. Então, são contos que têm essa estrutura de revisitação do conto maravilhoso, de forma que ele vai ficando, às vezes, mais concreto e, ao longo do processo, ele vai ficando mais abstrato. Então, por exemplo, a gente também pode dizer que o conto A Menina de Lá, ele também tem essa relação com o conto maravilhoso, mas ele vai ser dentro de uma relação que vai buscar uma estrutura mais abstrata, né? Então, assim, a gente percebe que ao longo dessa estrutura se faz muito presente essa relação, né? Mas ela vai tendo graus diferenciados de abstração. Uns são mais evidentes, então eu trouxe para vocês aqui um que é evidente, vamos dizer assim, né, com a Gata Borralheira, Cinderela, né, mas se a gente for analisar outros contos, eles também têm essa pegada. O que você acha, professora Patrícia, disso? Eu concordo plenamente, né, e acho que a sintonia era tanta que nós escolhemos contos próximos, né, Adriana, para falar hoje, né, e eu acho que é isso mesmo, né, reitero as palavras da professora Adriana, porque e todo conto, A Menina de Lá, por exemplo, né, o de repente dela também, com a morte, ela atinge, né, aquilo que ela precisava, que não tinha nome também, né, e então, por exemplo, em Famigerado, né, uma resposta é a solução do problema, e por aí vai, né, sequência também, o amor, o encontro, né, aquela viagem da busca, da procura, que acaba, né, encontrando o que se não sabia nem que estava procurando, né, então eu acho que eu concordo, né, com as palavras, com as colocações da Adriana. Eu diria, talvez vocês podem discordar de mim, é que o conto Substância talvez teria uma relação tanto com o gênero maravilhoso, mas uma relação de intertextualidade com o conto da Gata Borralheira, e os demais contos, eles lidam ali, eles brincam com esses traços do maravilhoso, com esses aspectos que são marcantes do conto, como esse dano, a carência, um final feliz aqui, né, a ascensão de um protagonista a colar. Então, talvez eu pensaria dessa forma. Sim.
Sim, Guilherme, posso acrescentar só uma coisinha? Claro! Porque, assim, por exemplo, esse conto que a Patrícia trabalhou, Nada é a Nossa Condição, e a menina de lá, trabalham com a questão da morte. Só que, então, aí quando a gente olha, por exemplo, pensando num senso comum, ai, a morte, ela é trágica, ela é horrível, nananã, mas para os personagens, ele vem como aquilo que eles desejavam, como uma libertação. Então, quando eu falo que existem níveis de abstração, é nesse sentido que eu estou falando, né? Então, você é o desejo do personagem, aquilo que no senso comum para a gente pode ser trágico, catastrófico, negativo, para eles, na configuração e na resolução do conto, esses elementos são revestidos de novos valores. Então, só para falar a questão da morte. Uhum. Professora Patrícia, gostaria de acrescentar mais Eu alguma gostaria, coisa? que eu fiquei pensando nessa questão da morte também, né? Que a Adriana disse que nem sempre é o negativo. Falei, será que de repente, pensando agora, né? Porque depois de tantos anos a gente olha para o nosso trabalho e pensa mais algumas coisas, ainda bem, né? E que ela também poderia carregar esse arquétipo da grande mãe, porque ela foi necessária e ela foi a ponte para algo mais, algo melhor, talvez, né? Um olhar, né? Pode ser que não tenha nada a ver, mas fiquei pensando nisso agora. Porque a grande mãe tem esses polos, né? Daquela que cobra, que judia, mas também, né? A vida, a nutrição, o conforto para algo melhor. Professora Patrícia, eu vou aproveitar e já vou fazer mais uma pergunta para você. Pois não, Guilherme. Como o filme aborda a questão do maravilhoso? Como o maravilhoso está presente ali? Então, eu penso, né, observei no trabalho, que o Bial, ele foi realmente, ele é um grande estudioso da obra de Guimarães Rosa, ele é apaixonado mesmo, ele já falou isso várias vezes, né, e ele pegou esse aspecto, ele foi fiel a ele, tanto é que ele escolheu Nada é Nossa Condição para começar o filme, né, então, e a partir daí, ele, quando ele diz o faz de conta, ele já deixa bem claro que agora é uma outra história também, ou são outras histórias. E aí ele insere os outros personagens, porque os contos vão conversando entre eles, né? Então nós temos aí a figura do bandido, lá do famigerado, né, da Gobé, se eu não me engano, que está nesse filme também. A mulher, a sedução, a Mariesita, né? Ele vai colocar a louca, chorou com sua mãe e sua filha, a loucura. Então ele vai colocando todos esses contos, né, dialogando e sempre, né, em um momento ou outro, Nada nessa condição volta para reforçar a ideia do rei, do castelo, com essas imagens computadorizadas, e, de uma certa forma, ele mostra, né, o filme mostra que todos os personagens conseguiram alcançar aquilo que eles precisavam alcançar. Então, eles saíram, né, daquela questão do que o Frei fala das imagens demoníacas, eles, né, houve uma transposição para o paraíso, eles chegaram, né, nesse nível, então Bial faz esse trajeto também no filme, eu vejo dessa maneira. Perfeito. Professora Adriana, gostaria de acrescentar algo? Não, eu concordo com a Patrícia, e assim, o olhar do Bial, ele é muito poético. Então, assim, quando a Patrícia fala, por exemplo, dessas imagens computadorizadas, é como se fosse um costurar desse mágico dentro da linguagem cinematográfica, né? Então, ele usa vários elementos, ele aproveita da linguagem literária e atualiza esse maravilhoso usando elementos da linguagem, por exemplo, computadorizado, a linguagem do cinema, com luzes, sombras, é muito interessante. Perfeito, professora. Vou aproveitar para fazer uma última pergunta para você, professora Adriana. Ok, combinado. Que outros elementos dos contos maravilhosos nós podemos observar na estrutura da obra Primeiras Histórias? Então, como eu falei para vocês, existe um eixo que organiza, mais ou menos tematicamente, aquilo que a obra inteira traz. A gente já falou um pouquinho, eu e a Patrícia, sobre isso, né? Então, esses elementos, por exemplo, como a ingenuidade, a comoção, a metalinguagem, né? Mas também existe
a questão, por exemplo, da morte e do desatino. Soroko, sua mãe, sua filha, né? São elementos que tem ali, né? O cão que bebia cerveja, o cavalo que bebia. Então, tem, assim, uma série de contos, né, dos 21, que eu não vou lembrar agora todos os títulos, né? Mas, por exemplo, O Espelho, da Arandina, né? O Famigerado, Os Irmãos da Golbet. Então, esses elementos, eles vão surgir tematicamente nessa organização sintagmática da obra. Então, a gente vai ter a morte, a gente vai ter o desatino. E quem são os personagens, então? Né? Então, aí a louca, a menininha. Então, é sempre gente, a Mariesita, que era a menina que estava ali, os bandidos, ele traz para esse cenário, ele traz para esse espaço da linguagem literária, o que a gente pode chamar, por exemplo, daqueles que são os desajeitados, os que são à margem, né? A terceira margem do, né? Aqueles são à margem, então eles ganham um espaço nessa configuração. E o maravilhoso, ele vai se inserir em cada narrativa de forma às vezes abstrata, às vezes mais concreta, mas ele vai cingir todo o espaço do eixo que organiza a obra. Então, é preciso um olhar bem astuto para perceber quais são os elementos ficcionais que vão estar ali, como se dá essa renovação, né? Então, é muito interessante a gente poder olhar dentro desse universo do maravilhoso no Guimarães Rosa. Então, acho que é isso. Professora Patrícia, gostaria de acrescentar algo? Eu fiquei pensando, né, nas configurações dos personagens, que a gente, pensando na questão dos arquétipos, né, especialmente no filme que eu trabalhei, mas também lembrando todos esses contos que a Adriana comentou, nós temos o bandido, que é o anti-herói, né? Nós temos o moço honesto, que pode ser o guerreiro, né? A sedutora, a mulher pura, a imagem do casamento, da felicidade, né? E as loucas, então, os marginalizados, que também eu acho que não deixa de ter essa relação com o anti-herói, porque o herói tem aquela figura perfeita e o outro não, né? Mas eles devem ser incluídos. Então, foi esse complemento ou essa observação, não complementar, porque a fala dela foi maravilhosa, mas essa observação a respeito também dos arquétipos na figura, né, nos personagens. É Sim, isso. E os arquétipos, eles estão muito presentes nos contos de fadas, né? Então, a gente Sim. Muito interessante. E vocês falaram que o Guimarães Rosa ele lida com algumas personagens que são marginalizadas, e não em todos, mas em alguns contos, nós temos o terceiro filho, que geralmente é considerado o mais fraco, ele é considerado, às vezes, ingênuo, às vezes estúpido. Então, em alguns contos, nós temos a personagem feminina que ascende socialmente, ou o próprio personagem masculino também pode ascender. Então, a gente vê também que os contos, às vezes, eles trabalham ali com esses personagens que estão à margem. E talvez vocês podem me corrigir, talvez a diferença aí resulta no fato de que talvez o Guimarães Rosa, e vocês podem me corrigir, talvez ele traz mais esses personagens marginalizados com um tom de denúncia, enquanto nos contos de fadas a gente não tem esse tom, né, de crítica, de denúncia, né? Eu posso fazer uma observação também? Claro! No outro filme, que eu também trabalho no doutorado, A Terceira Margem do Rio, do Nelson Pereira dos Santos, ele fala justamente disso, né? Então, ele começa com a terceira margem do rio, e quando o pai se ausenta, a família inteira se muda para a periferia de Brasília. Então, eles vivem na favela, né? E a partir daí, tudo começa a acontecer, os contos se entrelaçam, né? Mas, realmente, ele fala da marginalização desses personagens, dessas figuras sociais. É também um filme muito interessante, o olhar de Nelson Pereira a respeito, né, da obra de Guimarães. Tocou justamente nesse ponto. Professora Adriana? Eu vou não complementar, né, vou fazer uma observação, como a Patrícia falou, né,
os contos que são a moldura do Primeiras Histórias, que é As Margens da Alegria e Os Cimos, eles são de um menino que está indo para Brasília, quando Brasília está sendo construída. Né? Então, a gente tem uma relação, sim, né, desses elementos que você colocou, Guilherme. Então, assim, não só, lembra que eu falei lá da história oficial, né? Então, essa história oficial sendo construída e sendo contada para quem está ali vivendo. Mas a história oficial, ela é sempre contada, né, na maioria das vezes, agora a gente com a pós-modernidade tem mudado um pouco os olhares, né, mas ela é sempre contada por quem é o herói, o vencedor, o empresário, o dono da fazenda, e ele desloca um pouco esse olhar. Então, assim, a louca, né, a menininha, né, um cavalo, os bandidos, todos eles vão ganhar espaço nessa narrativa, e aquilo que você falou, Guilherme, é importante, não é uma denúncia, como a gente vê, por exemplo, uma denúncia, entre aspas, panfletária, aquela coisa assim, mas é uma coisa assim, muito sutil, muito bem construída, é feito muito pela linguagem artisticamente elaborada, que o Guimarães Rosa faz de forma poética e que a gente fica encantado. Uma última coisa que eu gostaria de acrescentar para saber se nesses contos existe nesses contos o que eu, na minha pesquisa eu chamo de enredo iniciatório, porque os contos ele tem esse enredo iniciatório, né? Nós temos geralmente uma partida, uma iniciação, ele passa por provas e geralmente, nem sempre o herói retorna, né, para casa paterna ou ele fica mesmo no reino da princesa. Mas a gente encontra esse enredo iniciatório nos contos de Guimarães? Posso? Pode, professora. Olha só, Guilherme, esse iniciatório você diz assim, como o início de uma jornada, um desafio. Isso mesmo. Então, a gente pode dizer que sim, mas cada um vai, por exemplo, ter uma configuração diferente. Então, por exemplo, como a Patrícia falou, o famigerado, que é um bandido, ele tem uma dúvida, então ele sai em busca de saber o que é famigerado. Então, assim, não vai ser um duelo, por exemplo, como a gente, ele tem que ir vencer tantos dragões. Não, mas é uma busca pessoal. A menina de lá, por exemplo, ela quer voltar para os seus amiguinhos lá, imaginários. Ela vai fazer esse percurso. Mesmo que isso ocorra numa morte, falando de novo, né, que todo mundo fica triste, mas ela está feliz, né? Em substância, o Cionésio, ele é o rei da fazenda, mas ele sente uma falta, então ele vai em busca. Então, a cada é como se fosse, entre aspas, tá? Bem entre aspas, personalizado. E essa busca não é sempre uma busca que eu vou conseguir só com elementos do meu corpo, da minha luta, da minha força, mas às vezes é intelectual, às vezes uma falta, uma carência, como você colocou, e são inusitados. Né? Então, por exemplo, um bandido não saber o que é e buscar isso, e ser um conto sobre essa busca. Então, são buscas bastante diferenciadas, mas eles sempre são esse impulso nessa jornada, que é muito individual, muito peculiar, e às vezes até irônica, e às vezes engraçada, e às vezes triste. Não sei se respondi. Patrícia? Respondeu sim. Então, fiquei pensando também na terceira margem do rio, que é a ida, a construção da canoa para ficar exilado no rio. Então, é uma busca, né, das profundezas, daquele mergulho, né? Sequência, que o próprio nome do conto já diz, né? É uma jornada para capturar uma vaca, né? Mas é essa busca e acaba, né, esse desfecho do encontro lá do amor.
Então, eu vejo isso que a Adriana falou mesmo, né? Em todos esses contos, de uma maneira ou outra, vai aparecer. Eu lembro, eu trabalho muito famigerada em sala de aula, porque eu gosto muito que fala da questão do letramento, né? Dessa diferença do aquele que tem o conhecimento e o que não tem. Então, quando ele diz ainda, saí hoje e andei léguas, né? Então, é uma busca, né, necessária para ele, para descobrir, para entender algo, né, uma palavra. Então, o pai, talvez na terceira margem do rio, seja o autoconhecimento, em sequência, a busca por um animal, a captura, mas que acaba gerando outras coisas, e por aí vai. Pensando nisso que vocês duas disseram, eu me lembrei sobre uma definição da Nelly Novas Coelho. Ela, embora eu não concorde muito, ela divide contos de fadas, ela separa contos de fadas e os contos maravilhosos, né? Ela fala que o conto maravilhoso, ele diz sobre a busca do herói, e essa busca se dá mais de forma econômica, uma busca material. Já os contos de fadas, para ela, seria uma busca mais de autodescoberta, uma busca individual. Então, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vejo mais aí essa busca individual tem relação com o enredo iniciatório, mas é uma busca individual, talvez de autodescoberta nesses personagens do Guimarães Rosa. Eu acho que sim. Desculpa, Adriana. Não, acho pode falar. que essa leitura ela faz todo sentido. É isso mesmo. Né? Existe um motivo aí, mas na verdade, por trás de tudo isso existe uma grande busca, né? E lembrando, acrescentando, né, o que a Patrícia coloca, lembrando, Guilherme, que esses personagens não vão ser personagens assim normais, né? Serão um bandido, né? Uma menina, né? Uma menina que é a Mariezita trazida cheia de desgraças, a coitada, né? Então veja que assim são personagens que de maneira geral não apareciam na nossa literatura. Né, eles vão aparecer como protagonistas dessas buscas, né? Então ele inova nesse sentido. Eu acho que, não sei se isso responde. Bom, professora Patrícia, gostaria de acrescentar algo? Eu poderia fazer mais 1000 perguntas para vocês. Eu gosto muito de falar sobre o maravilhoso, então, enquanto vocês vão falando, a minha mente vai pipocando aqui em perguntas, mas acredito que nós podemos encerrar agora, e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi um papo, para utilizar o nome desses nossos passeios, né? Foi um papo maravilhoso. E eu gostaria de retomar aí um dia num café, assim que a gente puder, né? Essa conversa que foi excelente para mim. Então, muitíssimo obrigado. Agradeço em nome da professora Celeste, em meu nome, do nosso grupo de pesquisa. Também agradeço, Guilherme, muito obrigada por todo o apoio, né, pelo convite. Foi muito bom revê-los, rever a professora Adriana, né, nossa colega de tanto tempo também, e foi muito bom mesmo, né, a gente voltar para o trabalho, olhar o nosso trabalho, né, e descobrir outras coisas, né, que novos olhares vão proporcionando. Muito obrigada mesmo. Guilherme, muito obrigada. Eu também quero encerrar agradecendo a você, ao convite, à professora Celeste, ao todo o grupo de pesquisa, né? A gente vem caminhado há um certo tempo, meio que paralelo, às vezes junto, a Patrícia também por este momento, e dizer também que, apesar da pandemia e de tudo que a gente tem sofrido, em alguns, a gente pode também refletir que algumas coisas foram boas. Então, será que a gente estaria aqui conversando sobre isso e depois podendo divulgar esses trabalhos, se não fosse esse momento? Então, aquela coisa assim, né, de pegar os limões e fazer um limoncello para usar, né, usar para a gente fazer uma coisa boa, né? Então,
eu quero agradecer esse momento, agradecer a parceria com a Patrícia e me colocar à disposição, né? À disposição do grupo, à disposição da Patrícia, para que a gente possa fazer e dar continuidade a esse bate-papo em outras formas, em outros momentos. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.